Vamos voltar a falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que converteu para a preventiva a prisão de parte dos detidos pelos ataques em Brasília. Por isso, nós vamos conversar agora com o jurista e procurador de justiça César Dario Mariano, a quem agradecemos demais pela participação. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite aos telespectadores. À disposição. Perfeito. Doutor, para começar, como o senhor avaliou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter a prisão dessas 140 pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro, só que houve uma mudança, né? O regime para prisão preventiva quando não há período de encerramento dessa prisão. Ele disse que há evidências de que elas cometeram crimes, como, por exemplo, ato terrorista, golpe de Estado e mais alguns outros. Antes de falar também dos que foram liberados, queria que o senhor analisasse esse despacho de Alexandre de Moraes. Medida esperada, dentro da legalidade, as defesas podem recorrer? Já era esperada essa medida. O que parece, haja vista que houve a concessão da liberdade provisória para muitas daquelas pessoas detidas, com a aplicação de algumas medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica, não poder sair do país, o que me chama a atenção é que, nesse caso, parece que as condutas foram individualizadas. Porque não é possível, e eu tenho batido nessa tecla há bastante tempo, decretar a prisão de todas as pessoas. Não é porque a pessoa estava no local que ela participou do delito. Muitas das pessoas que lá estavam simplesmente queriam se manifestar. Nós deveremos saber quem efetivamente depredou aqueles locais, aderiu à vontade, e se a intenção dessas pessoas era efetivamente depor um governo, abolir o Estado Democrático de Direito. Então, nós deveríamos saber qual a intenção. Então, já era esperado, justamente por ter individualizado a conduta, e acredito, como eu não conheço os autos, que essas pessoas deveriam estar lá e existirem provas de que efetivamente elas executaram aqueles atos horrendos que nós vimos na televisão. Então, já esperava isso. Agora, procurador, quero continuar nesse tema levantado pelo Dani Caniato. São agora, diante dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, 1.399 pessoas presas. Dentro desse universo, a gente tem essas 140 prisões que foram mantidas e convertidas em preventivas. E de todos aqueles documentos que foram feitos, daquelas audiências de custódia, restam 1.259 audiências para serem analisadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E o próprio STF espera que esses documentos sejam analisados até o fim dessa semana, ou seja, mais de 1.000 casos para serem analisados em poucos dias. É um tempo viável? De que forma isso seria feito? Eu acredito que tenham sido designados diversos magistrados. Porque a lei diz que a audiência de custódia ela deve ser realizada no prazo máximo e prorrogável de 24 horas. E, normalmente, quando esse prazo não é obedecido, é relaxada a prisão. A pessoa é colocada na rua. Só que nós estamos diante de uma situação que foge à normalidade. Então, pelo princípio da razoabilidade, entendemos até possível ultrapassar esses prazos de 24 horas, mas essa quantidade de pessoas serem ouvidas como se deve, eu acho muito difícil conseguir, a não ser que seja feito algo pro forma. Mas uma audiência de custódia, um interrogatório da pessoa, onde é indagado se houve abuso, se ela estava no local ou ela não estava, algo que seja palpável para que o magistrado possa decidir se ela vai ficar presa ou não, demanda bastante tempo. Então, não me parece possível realizar todas essas oitivas dessa quantidade de pessoas, que é algo que eu acredito que não aconteceu no mundo. Deve ser só no Brasil que aconteceu isso, essa quantidade de pessoas presas, debaciada, porque a maioria delas foi presa simplesmente por estar naquele acampamento, sem individualização de conduta, sem saber se a pessoa efetivamente praticou
ou não esses delitos, sem saber se a pessoa foi até o Congresso Nacional. E mesmo que ela tivesse ido, sem saber se ela aderiu à vontade, se ela executou um daqueles atos. Então, é algo assim inimaginável que foi feito do ponto de vista jurídico. Pois é, inclusive, doutor, no começo da noite até a gente trouxe essa informação, a Procuradoria-Geral da República formalizou denúncias contra 5 pessoas que participaram dos atos de vandalismo do dia 8. Inclusive, a nossa repórter trouxe a informação que um desses denunciados, ele foi flagrado em um vídeo que foi feito por um dos manifestantes, depois publicado nas redes sociais, em que ele está trepado praticamente naquela estátua da Justiça Cega em frente ao Supremo Tribunal Federal, com aquela réplica da Constituição Federal. Enfim, a gente tem observado esses vídeos que circulam, todos os noticiários estão exibindo, então me parece que esses registros são fundamentais para que a Procuradoria-Geral da República formalize esses documentos, essas denúncias contra as pessoas que participaram dos atos de vandalismo. Mas como o senhor bem destacou em relação à individualização, e aquelas pessoas que não foram flagradas pelas câmeras e que não foram presas em flagrante, como a Justiça, como as investigações deverão avançar para conseguir culpabilizar essas pessoas, colocar todas as informações nesses inquéritos individualizados, doutor? Há muitas filmagens. Há filmagens de celulares que foram apreendidos com os manifestantes, há filmagens dos próprios prédios públicos, prova testemunhal. Há necessidade de individualização. Não se pode prender ninguém por baseada. Punição coletiva não é possível. E até mesmo nós deveremos saber qual a intenção daquelas pessoas ao depredarem o patrimônio público. Não é porque houve a depredação daquele patrimônio público que aquela pessoa tinha a intenção de abolir o Estado democrático ou de depor um governo legitimamente constituído. O direito penal, nós não nos preocupamos somente com o resultado, mas com a intenção. Eu costumo dar um exemplo para os meus alunos de um disparo de arma de fogo. A pessoa efetua um disparo de arma de fogo. Qual o crime praticado? Eu preciso saber qual a intenção. Se a intenção era matar, é tentativa de homicídio, homicídio. Se era ferir, lesões corporais. Se era assustar, é crime de perigo contra a vida. Se era só para efetuar um disparo, é disparo de arma de fogo. Então, não é o resultado. Então, não basta que a pessoa tenha depredado o patrimônio público. Ou a depredação de patrimônio público é crime de dano e até crime de contra o meio ambiente, que é aquele crime de dano contra patrimônio histórico. Então, nós temos que saber qual é a intenção. E já está descartada a possibilidade de terrorismo, porque a lei de terrorismo ela não prevê o chamado terrorismo político ideológico. É bem interessante que quando essa lei foi discutida, queria, no início, colocar o terrorismo político é o que mais existe no mundo inteiro. O terrorismo político e o terrorismo ideológico. Só que os partidos de esquerda não quiseram, porque isso poderia afetar os movimentos sociais, né, dos movimentos dos trabalhadores sem terra, sem teto, e foi excluído o terrorismo ideológico e o terrorismo político. O terrorismo hoje, da forma como está descrita na lei, é só por razões de xenofobia e de preconceito, de raça, religião, origem. Então nós temos que saber a intenção, e não simplesmente dizer, olha, praticou terrorismo, praticou isso, praticou aquilo. Esses sujeitos que estão depredando esse patrimônio, primeiro, temos que saber, eles eram infiltrados ali? Eles tinham a intenção efetiva de derrubar o governo constituído? Ou de abolir o Estado democrático de direito? Ou eles estavam ali tão somente para depredar o patrimônio público? E pior, será que eles não estavam ali para desmerecer esse movimento e levar as outras pessoas a depredar o patrimônio público? Existe uma coisa muito interessante, estudada na psicologia,
que diz respeito à influência da multidão em tumulto na conduta das pessoas. Tanto que a pessoa, quando pratica um crime derivado da multidão em tumulto, é uma atenuante, não justifica a prática do crime, mas atenua. Mas o que eu estou querendo chegar é que em muitos lugares do mundo, o que acontecia? Manifestações pacíficas e desordeiros, sabotadores dessas manifestações eram intrujados no local. E eles serviam de estopim. Eles começavam a quebrar tudo e aquelas pessoas que estavam ali acabavam sendo insufladas pela multidão a praticar crimes. Isso é muito comum nesse tipo de manifestação. Pessoas que são colocadas ali simplesmente para levar os demais manifestantes a praticarem esses mesmos atos. Então as pessoas acabam sendo levadas, não que isso justifica, mas poderia explicar. Então isso tudo deve ser investigado. Não apenas dizer, olha, a pessoa estava lá, ela tem que ser presa. Não é bem assim que funciona o direito penal. Perfeito, a gente quer agradecer demais a participação do jurista e procurador de justiça César Dario Mariano, dando uma aula aqui pra gente no Jornal Jovem Pan. Doutor, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Obrigado, sempre à disposição.